Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos irmãos! É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar, para refletir sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre um trecho do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 24 é intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. O item 1 diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos o que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. E agora, para que nós possamos compreender um pouco melhor, vamos ler o item de número 4, que diz assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se pode pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto, há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque chegamos a certo grau de desenvolvimento. Os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Esse é o trecho que nós vamos ler para que a gente possa fazer uma reflexão. Primeiro, é interessante a gente saber o que é candeia. Candeia, na época de Jesus, é um recipiente em que é colocado óleo e que dentro dele tem um pavio que sai através de uma ponta. Seria mais ou menos semelhante à lâmpada de Aladim. Colocado o óleo, acende-se o pavio e essa candeia começa a disseminar a luz como se fosse uma lamparina. Alqueire, nessa época, era também chamado o vasilhame em que era colocado o óleo
que era depois utilizado nas candeias. Colocar então a candeia embaixo do vasilhame ou dentro do vasilhame é colocá-la apagada, sem luz. Para que essa candeia ilumine a todos, é necessário que seja colocada acima, para que possa iluminar a todos que estão naquele ambiente. E é muito interessante que as casas naquela época eram casas pequenas, elas tinham muitas vezes uma única peça. Então era fácil esse candeeiro ser colocado sobre uma parede e que acabaria iluminando todos aqueles que ali estavam. Mas o que significa colocar a candeia? Colocar a candeia é dar o nosso exemplo de coragem, de fé na hora do nosso testemunho. É interessante que aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já se interiorizou dentro de nós, dos ensinamentos de Deus, de Jesus, que nós possamos transmitir àqueles que necessitam também compreender. Mas é preciso falar de uma forma palatável, de uma forma clara, serena, para que todos possam compreender. Nós lemos ali no Evangelho que nós precisamos obedecer, respeitar os diferentes níveis de conhecimento, de evolução de cada pessoa. Jesus sabia falar do seu Evangelho, do Evangelho de Deus, de uma forma simples. Por isso, muitas e muitas vezes ele se utilizava de parábolas, porque era uma forma mais simples de conseguir transmitir a ideia. E é interessante quando a gente fala de difundir a doutrina, difundir o Evangelho do Cristo, no nosso caso em específico, difundir a doutrina espírita, é interessante que a gente também obedeça algumas regras. Jesus, a seu tempo, ele não fazia as coisas aleatoriamente, ele as programava. Ele trabalhava de acordo com uma disciplina para que as coisas saíssem da melhor forma possível. Por isso é interessante que nós também nos disciplinemos. E se a gente pega o livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, o capítulo 5, que é intitulado Os Discípulos, ele tem uns trechos extremamente significativos para que a gente possa refletir sobre esse capítulo que a gente acabou de ler um trecho. Diz assim na Boa Nova: iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da doutrina, da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão, Pedro, e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Então, o que ele faz? Ele primeiro dá as instruções. Ele primeiro ensina a seus discípulos, para que esses, conhecedores da lição, possam ser depois os seus apóstolos, que vão difundir essas mensagens para todos aqueles que precisam ter a consciência aberta para o reino de Deus. E aí ele dá características para se saber como são essas pessoas que nós vamos falar, que nós vamos ensinar aquilo que já assimilamos. E aí ele diz assim, amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita
dos sacrifícios pelo bem de todos. Então ele não está dizendo que a gente vai em todos os lugares. Ele está dizendo que a gente leve a sua palavra, os seus ensinamentos, para aquelas pessoas que estão necessitando dele, para aquelas pessoas que estão buscando uma melhor estrada para seguir. Ele também diz assim: não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos. Nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. O que ele está dizendo aqui? E que é o que esse capítulo do Evangelho está nos pedindo. Ele está pedindo para que nós demos o exemplo, com muita fé, com muita coragem, mas que nós não nos misturemos aos discursos estéreis, aqueles que não proliferam, que não germinam no coração das pessoas. Aqueles discursos belíssimos com palavras extremamente apropriadas, com citações extremamente complexas, que não vai ao encontro do entendimento e do preparo daqueles que estão ali e que estão pedindo para ser esclarecidos. Vejam como Jesus é atento a isso. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Nós que já sabemos um pouco, já compreendemos alguma coisa, chegarmos àqueles que estão sofrendo, que estão com medo, que estão com dúvida, que estão com inúmeras indecisões de que caminho seguir, nós darmos o exemplo do Cristo. Mas para que esse exemplo seja passado da melhor forma possível, nós precisamos nos entregar de coração. Não podemos jogar palavras ao vento. Nós precisamos dizer aquilo que já vivenciamos, que já experienciamos. Nós precisamos falar daquela dor que já sentimos e que nós sabemos que quando trazemos para dentro do nosso coração esses ensinamentos, o exemplo desse mestre de amor e de bondade, nós conseguimos vencer. Então Jesus está dizendo para que nós coloque a nossa candeia acima, para que possa iluminar aqueles que estão precisando. Mas nós precisamos ter cuidado de que altura nós vamos colocar essa candeia. Não vamos colocá-la muito, muito acima da luz que nós ainda não temos. Não podemos nos esquecer que estamos aqui ainda caminhando em passos um tanto que seguros. Estamos em busca da iluminação. Ainda não somos totalmente iluminados. E essa lição nos diz para que nós difundimos essa luz do Evangelho, os ensinamentos que nós já temos aqui dentro, para os outros, para aqueles que são os sofredores, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão abertos para compreender o que Jesus queria ensinar, para que nós possamos colocar em prática. E muitas vezes, antes de nós irmos atrás dos outros, nós podemos ir atrás de nós mesmos, desse outro que está aqui dentro, que já tem um aprendizado, que já tem um nível de consciência ampliado,
mas que ainda sofre, que ainda padece com dúvidas. Para que a gente possa internalizar mais e mais ensinamentos. Para que a gente possa repassá-los da melhor forma possível. Para que a gente possa entregar o nosso coração a esse Pai de amor. E nós lemos um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. Então, se a gente pegar o Evangelho por Emmanuel de Mateus, nós também encontramos no capítulo 7, versículo 24, em que ele fala dos homens de fé. Por que é interessante a gente analisar esse trecho? Porque quando eu inicio essa mensagem, essas colocações, eu digo que o que é colocar a candeia? Colocar a candeia é dar o exemplo de coragem e de fé na hora certa do nosso testemunho. Então nós precisamos ter a fé necessária. E aí aqui diz assim, os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Então, o que Emmanuel diz no Evangelho de Mateus? Ele diz que nós precisamos nos depurar, nos purificar. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos não nos entrelaçar a conversas que não levam a nada, que não ampliam a nossa consciência ao encontro de Jesus. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de esperança para aquele que tem dor. Vamos dar coragem, demonstrando que nós também sofremos tal qual é Ele, mas que de alguma forma já conseguimos despertar. E hoje já estamos um pouquinho melhor. A luz da nossa candeia já consegue irradiar um pouco melhor. E aqui no Evangelho de Mateus, por Emmanuel, diz assim, é interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Ele não está procurando aqui os mais qualificados, no sentido de diplomas terrenos. Ele não está procurando aqui os doutores, ele está procurando aqui os simples de coração. Aqueles que conseguiram compreender os seus ensinamentos, que foram seus discípulos que os seguiram por todos os caminhos, observando a forma humilde e bondosa que ele distribuía a sua palavra, para que eles façam o mesmo. Não precisamos de ostentação, não precisamos dos discursos estéreis dos samaritanos, como disse lá no livro da Boa Nova. E em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, irmãos, que nós não guardemos só para nós aquilo que nós já aprendemos de melhor, que a gente distribua esse conhecimento, mas que nós sejamos o exemplo,
que nós sejamos retilíneos nos nossos caminhos, que nós procuremos ser exatamente aquilo que nós estamos pregando, que nós estamos difundindo. Essa lição é linda, porque é a lição que fala da difusão da luz desse Pai. E nesse momento tão lindo, que possamos ser confortados com a luz desse Pai, abraçados com amor, com paz, com bondade. E que a paz e a luz de Jesus esteja no coração e nos lares de cada um de vocês. E não se esqueçam, coloquem a sua candeia acesa no melhor lugar para iluminar a todos aqueles que necessitam do amor de Jesus. Assim seja. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site.